Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo da Gênese de Allan Kardec e do livro Gênesis Bíblico, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Para darmos início a mais esse estudo de hoje, vou pedir para a Dona Silvia fazer a prece por todos nós. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir os bons destinos que possam nos incluir, gloriar na nossa mente, gloriar nos nossos corações, para que nós possamos aproveitar esse estudo. Que Jesus ampara todos nós, encarnados e encarnados, e que assim seja. Que assim seja. Vamos então para a Gênese. Nós paramos no item. Nós vamos começar hoje o item 11. Projetar o livro. Antes desse versículo 11, então, nós estávamos falando sobre o caráter da revelação espírita, né? Da questão das possibilidades de comunicação, como que cada espírito, né, pode comunicar. Isso nós vimos que depende da evolução, da sintonia, da vibração de cada um. Isso aqui até que está um pouco ligado com o que nós estamos vendo no Gênesis também, né? Falamos antes um pouquinho da questão de que o Espiritismo esclarece para nós que os fenômenos mediúnicos de comunicação eles não são, né, sobrenaturais, igual para a maioria das pessoas. Nós temos o conhecimento que isso se trata de mediunidade. Então, somente alguns espíritos muito evoluídos conseguem ter a conexão direta com Deus. A maioria dos fenômenos e das comunicações que nós vemos, então, são de espíritos co-irmãos nossos, do mesmo nível evolutivo, ou espíritos missionários evoluídos, né, e direcionados por Jesus para nos ajudar. E muitas vezes também, dependendo da nossa vibração, espíritos ainda um pouco menos esclarecidos nas questões do bem e, portanto, ainda mais inclinados para o mal do que a maioria de nós. E aí nós vamos para o item 11, então, que continua o tema. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficara até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. Kardec aqui então está falando exatamente da mediunidade, que não era um conhecimento novo, muitas culturas já tinham ritos, né, cerimônias onde havia ali um fenômeno mediúnico acontecendo, mas isso nunca tinha sido até então estudado, esclarecido, não se tinha buscado entender o porquê, né, dessas comunicações, o porquê disso, como que isso acontecia. Então, Kardec deixa aqui para nós que é como se fosse letra morta. Não tinha um proveito. E muitas vezes, então, por isso era tratado, por não sabermos do que se tratava, era tido como questões sobrenaturais. Eliane, boa noite. Boa noite, gente. Quase que eu não consigo chegar nessa reunião, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu Google. Toda vez que eu vou assistir uma reunião, eu tenho que instalar, desinstalar, fazer de novo. Ah, e está acontecendo isso com vocês? Acho que é só comigo. Não, até comigo aqui não. Pode ser alguma atualização que você precisa fazer no Não estou entendendo, telefone. não. Pode ser. Ou Desculpa às aí, viu? vezes muito pode estar com a memória, com Mais pouca carregado, né? memória, muito aplicativo.
Boa noite para todos. Boa noite. Continuamos então. A ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição. O que é isso? Por não conhecer o fenômeno mediúnico, se colocava como algo sobrenatural, como misticismo, como fantasia. Não dava para esse tema a seriedade que ele merece. Vejamos, gente? Estamos falando aqui, estudando a Gênese, mas neste princípio aqui, caráter da revelação espírita, é o nome desse primeiro capítulo. Kardec meio que vai fazendo um apanhado, rememorando para nós algumas coisas que já haviam sido discutidas aí nas outras obras, por ele catalogadas e escritas, O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Por mais, então, que os fenômenos mediúnicos, as comunicações com o plano espiritual já ocorressem, percebemos aqui por essa fala que existe um tempo de acordo com a lei de Deus. Existe um tempo para as coisas serem reveladas. Assim como Jesus disse, quando esteve encarnado conosco, que ainda não era a hora de aprendermos sobre algumas coisas, que enviaria o Consolador prometido. Então já tinha um planejamento de quando esse Consolador prometido, o Espiritismo, ia chegar. E até lá, as coisas naturais, como a mediunidade e as comunicações, elas vinham acontecendo, assim como várias outras coisas vinham acontecendo, sem a gente entender o porquê, mas todos nós submissos à lei natural. O que é interessante da lei natural, que é a própria lei de Deus? Querendo ou não, ela vai acontecer. Tá? Querendo ou não, nós estamos submissos a esta lei. Nós vamos viver, nós vamos morrer, Fenômenos mediúnicos vão acontecer. A gravidade vai continuar agindo. Tem muitas coisas acontecendo que a gente ainda não entende, mas à medida que formos evoluindo, nós vamos entender. E vai chegar um tempo certo para isso. Um tempo que depende da nossa evolução, principalmente. Então não adiantava o Espiritismo vir antes, porque nós ainda seríamos ignorantes. Nós éramos ainda ignorantes ao ponto de não entender as verdades espíritas. Alguém quer comentar algo sobre esse item 11? O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Se nós lembrarmos aqui alguns itens para trás aí, da onde que nós estamos agora neste livro, falou para nós sobre o significado da revelação. Revelação, o significado é exatamente tirar o véu. Quer dizer, aquilo sempre existiu, mas estava encoberto. Então é revelar, sabe? É mostrar. E para mostrar, só se mostra aquilo que a gente entende. Se tiver uma plateia que não entende do assunto, não se revela o assunto. Só se revela para quem entende. Então, essa plateia é a humanidade. E a revelação é exatamente as coisas que vão sendo trazidas para nós, que vão sendo permitido que nós vamos conhecendo à medida que o tempo vai passando e que nós vamos criando maturidade. O item 13 é grande, vamos para o Gênesis e a gente continua o item 13 na próxima semana, que aí a gente pega ele do início ao fim. Aqui nós vamos ter que parar.
Vou mandar no grupo de onde vamos continuar. Tranquilo, gente? Alguém quer comentar algo aí sobre isso? Meio que continua, né, o assunto. Bom, vamos então para o Gênesis. O Gênesis, nós vamos começar o versículo 12 do capítulo 3. Versículo 12 do capítulo 3. Olha só, o último que a gente viu, no versículo 11, Deus perguntou, né, para o homem quem disse a ele que estava nu. E aí Deus faz uma dedução, né? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi de comer. Quando o homem, representando novamente aqui a humanidade, homem, razão, quando a humanidade começa a pensar então nas questões da criação, nas questões da pureza, aqui representado pela nudez, como algo vergonhoso, como algo pecaminoso, como algo maléfico, é o sinal então de que o homem deixou de seguir a lei de Deus. Ou seja, o mal começou a fazer parte da nossa vida enquanto humanidade. A reflexão, né? Aqui quando fala aqui de Deus conversando, né, com o homem, está falando na verdade de uma reflexão que, através do raciocínio e pela consciência, que é a lei de Deus, né? Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então aqui é toda uma reflexão que o homem começa a fazer depois de ter pecado. Tá? Então era como se pensasse, por que antes isso não me incomodava e agora incomoda? Né? Por que antes isso não me chamava atenção e agora chama? Então é um autoquestionamento, né? Deus perguntando, ou seja, a consciência agindo, é um autoquestionamento. Por que estar nu agora faz diferença e antes não? Por que agora, essa nudez de agora eu preciso esconder e a de antes eu não me escondia? Porque tem dois contextos aqui de nudez. Na primeira, né, no fim do capítulo 2, versículo 25, homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Aqui está falando a nudez aqui representando a pureza. Estava assim como foi feito, estava sem acessórios materiais. Sabe? Se a gente for pensar na nudez, né, nesse sentido aqui da criação, é o estado inicial de pureza. Não tinha nenhum acessório material. Não precisava se vestir de nada material. Né? E se a gente for pensar, muitas vezes no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, a gente faz isso. A gente se veste, né, de máscaras sociais, a gente se veste de acordo com as tendências da moda, a gente se veste a depender do lugar que nós vamos, tudo isso para tentar passar uma boa impressão. Ao mesmo tempo a gente julga, né, muitas vezes aqueles que não estão bem vestidos. Então o que é isso? Né? O que está falando aqui no fim do capítulo 2? Homem e mulher nus não se envergonharam. Não fazia diferença ao externo. Porque o que foi criado de acordo com Deus estava certinho, tranquilo, sem mácula. Né? E nós discutimos aqui também que volta para a questão material, que é a maior pedra no nosso sapato, né? Em sentido
de evolução, que é a questão da sexualidade. Então, falando aqui de um ser puro. No item 11, versículo 11 do capítulo 3, versículo 10, né, o homem estava nu e esconde. A nudez do esconder é relacionado, né, aí já é uma nudez mais material, não está voltado para a questão da pureza da criação. Então está relacionado. O que é estar nu? Nós comentamos na última semana. Tem a ver com perder a dignidade, tem a ver com humilhação, tem a ver com vergonha. Aqui estava escondendo vergonha. E a nudez, nesse sentido aqui também, mostra a falta de algo material para me vestir. Eu não tenho mais, então, um estado de pureza inicial, de quando criado por Deus, e aí eu preciso de algo que me faça ser reconhecido no mundo material. Nos remete, então, ao Evangelho quando Jesus diz: aquele que busca sua recompensa na terra, terá sua recompensa na terra, enquanto os que buscam no céu, terá sua recompensa no céu. Muitas vezes nós nos vestimos, então, de máscaras sociais, de vestimentas, né, de coisas que vão fazer que nós sejamos reconhecidos no mundo material. Quando, na verdade, nós precisamos nos despir disso, do materialismo, para sermos reconhecidos como filhos de Deus. Olha que interessante, por quê? Volta de novo no estado de pureza. Despir-se do material é estar nu e não se envergonhar. Tá? O cego Bartimeu, quando vai seguir Jesus, tem que tirar a capa. Paulo, na estrada de Damasco, no livro Paulo e Estevão, fala para nós. Quase que era como se ele tivesse, né, assim, se descamando, como se tivesse saindo uma carapaça mesmo. Igual o inseto quando troca, né, a sua não é carapaça, não. Esqueci o nome, mas muitas vezes a gente vê só a casquinha, né, do inseto, que ele troca. Eu esqueci como que chama isso. Mas enfim, vocês entenderam. É deixar isso, né? Deixar essa parte material para seguir Jesus. Para seguir a Deus. Então aqui está num processo em que a humanidade estava fazendo o contrário. Tá? Estava buscando se vestir de coisas materiais e, em contrapartida, a conexão com Deus estava sendo perdida. No início, aqui no item 8, o homem já não escuta mais. Ô, gente, toda vez que eu falar item, quando eu estiver falando no Gênesis, entenda o versículo. É porque eu saio da Gênesis e venho para cá e eu só fico falando item. Versículo. Tá? No versículo 8, ouviram então o ruído do Senhor. O que é isso? Perder a conexão com Deus. Até o capítulo 2, escutava Deus de forma clara, conexão direta com o Pai. Depois que entra em contato com a serpente, que o mal adentra, por escolha, por livre-arbítrio, o homem escolhe perder a conexão com Deus e conectar-se com o mal. Veja que Deus estava passeando pelo jardim, à brisa da tarde. A primeira imagem, né? Olha como que essa passagem, esse versículo 8, é interessante, porque é a primeira imagem que mostra para nós de Deus em um contato com a terra, não vamos dizer a terra, mas assim, em um contato material. Como que o homem, como que foi o primeiro contato direto do homem com Deus, ou como que o homem deveria enxergar Deus. Porque isso aqui é símbolo também, né? Não teve esse contato direto, mas como que o homem deveria imaginar Deus
se ele tivesse lado a lado? Passeava pelo jardim à brisa da tarde. Então não tem nada de Deus vingativo, não tem nada de Deus maligno, não tem nada de Deus furioso, nada disso. A primeira impressão que mostra de Deus aqui é um Deus tranquilo. Diga, Eliana. Assim, antes do contato com a serpente, eles ouviam a voz de Deus como uma coisa supernatural. Eles tinham contato com Deus na forma natural. Eles nunca, tinham noção de se esconder. Então, a partir do momento que eles tiveram esse contato com a serpente, que eles vieram a conhecer o mal, só de ouvir a voz de Deus, eles já esconderam. Exatamente. Antes não tinha, porque eles eram puros, ouvia a voz de Deus com a maior naturalidade. Se Deus aparecesse na frente deles ali em pessoa, era normal. Mas a partir do momento que eles tiveram o conhecimento do mal, só a voz de Deus já fez eles esconder. E o que é Eles tinham isso? noção do erro. O que isso representa na nossa vida? O que você sugere, Eliana? Eu acho que representa na nossa vida o nosso pecado, o nosso erro, digamos assim. Porque quando a gente erra, a gente sabe que errou e tem noção. Igual eu falei outro dia, até o bebezinho, quando ele vai fazer uma coisa errada, ele naturalmente ele procura ver se tem alguém olhando. Então a gente tem a noção do erro, né? Então, a gente tendo a noção do erro, a gente no íntimo a gente se envergonha dele. É isso aí. É a consciência pesada, né? Exatamente, é a consciência te acusando. Acusando. Sim. Isso volta aqui no diálogo de Eva com a serpente, quando mostra que Eva tinha o conhecimento da lei. Então erra. O que é o mal, então? Para a gente diferenciar. Né? Vamos lá. Já falamos disso algumas vezes. No início, né, da nossa jornada evolutiva, principalmente quando nós éramos iguais animais, a gente duelava por espaço, a gente matava, a gente brigava, éramos ferozes. E tirávamos mesmo a vida um do outro. Por quê? Éramos muito ainda animais. Instinto de proteção, de território, a força bruta mesmo. Só que o sentimento vem, né, que é a mulher, o homem sente falta de uma companheira, a razão sente falta de algo, que era o sentimento. Quando isso vem e a gente começa a ter sentimentos, a gente sabe que não deve, por exemplo, matar, né? Isso aqui é uma frase, né, gente? Estou falando frase aqui, mas remete assim, milhões de anos de evolução. Ou melhor, milhares de anos de evolução. Tá? Até hoje nós temos muita diferença entre graus evolutivos, né, de pessoas. Hoje ainda tem coisas bárbaras, né, que a gente vê que parece que está na época medieval, ou até mesmo antes, né, de Cristo. Então, assim, ainda hoje tem essas diferenças, quanto mais no início, né? Mais anteriormente. Mas o que eu quero dizer? Qual que é a diferença do mal para a experiência, né? Por quê? No início, enquanto a gente duelava, enquanto a gente matava, sem saber que aquilo era maligno ou maléfico, ou as duas coisas, era experiência. Estávamos evoluindo. Tá? A criancinha que pega um copo, joga no chão ou deixa cair pela primeira vez, é uma experiência, ela vai quebrar, né? Vai quebrar. Muitas vezes, né? A maioria das vezes quebra. Pouquíssimas vezes não. Mas a criança não sabia daquilo. Para ela é um aprendizado. Mas se aquilo... Aí ela vai ver que o pai e a mãe vai ficar chateado, o pai e a mãe vão chamar a atenção. Então, a partir daquele momento, ela sabe que é errado. Se da outra vez ela pega de propósito, ela já sabe que vai quebrar, ela pega de propósito e joga,
aí é o mal. Não é experiência, é o mal. Por quê? Já tinha consciência do que ia acontecer e fez fazendo que ia chatear, sabendo que ia chatear outras pessoas. Esse é um exemplo bem corriqueiro assim, trazendo para o nosso dia a dia, né, gente? Porque quando falamos de criança e mal é até difícil, mas eu quero dizer assim, nós enquanto crianças espirituais, né, esse foi o processo de aprendizado. Passar por experiências que hoje nós condenamos, mas a partir do momento que nós tivemos consciência de que aquilo era condenável, parar de fazer. Se continua fazendo com o intuito e sabendo que vai prejudicar o outro, isso é o mal. É desrespeitar a lei de Deus. Então aqui, né, como Eliana bem disse, esse esconder aqui é o reconhecimento de que pecou, de que fez errado. E como que a gente faz isso? Através de um processo de autoanálise que vem da nossa consciência. Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Tá? Então, não estamos falando de nada diferente do Evangelho, né, e do Espiritismo. Bom, e aí continua esse processo de consciência, né, de autoanálise. E vamos então para o item 12. Deus antes pergunta: então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore. E eu comi. Jogou a culpa na mulher. Jogou a culpa na mulher. Né? Mas foi verdade, né? Porque, na verdade, foi ela que deu mesmo. Mas ele jogou a culpa nela. É aí que tá, né? Trazendo isso como personagem, homem e mulher, ok. Mas e quando nós trazemos isso quando razão e sentimento? Veja que o processo de análise da consciência é a razão que faz. É o pensar. Então aqui, na verdade, o homem, primeiro, mostra esse lado nosso de querermos justificativa para o mal, de querermos botar a culpa em alguém. Até hoje, né, é difícil para nós ainda assumir os erros. Mostra então essa primeira parte, tem essa vertente. E tem também uma vertente de autoavaliação, onde nós percebemos, por exemplo, que erramos por causa do nosso sentimento impuro. Tá? Então, assim, por eu ainda não ser evoluído nas questões de sentimento. Quando nós falamos evoluído em questão de sentimento, nós estamos falando do amor. O amor é o máximo de evolução em termos de sentimento. Todos os sentimentos bons que hoje nós conhecemos, a paciência, a caridade, a fraternidade, a fé, tudo isso, quando converge para um único caminho e evolui ao infinito, nós chamamos isso de amor, representado pelo próprio Cristo. Né? O Cristo, na última ceia, ele relembra os mandamentos, os mandamentos principais, né? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Com base nisso, na última ceia, ele fala assim: um novo mandamento lhes dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, Cristo ensinou, na prática, ele falou: tem que amar a Deus, a si mesmo e a todos. E como? Como eu vos amei. Então, nós temos o quê? Um exemplo, que é o guia e o modelo, que é Jesus. E o amor demonstrado por Jesus, de fato, mostra para nós que é o amor, o sentimento, né, máximo assim, evoluído, porque tudo que Cristo fez foi amando. Ele ensinava amando, ele curava
amando. Repreendia, amando, né? Até nas passagens assim, onde vamos dizer assim, parecia um Cristo mais rígido, mais... É difícil até de explicar, né? Porque na verdade não era isso. Mas assim, uma passagem, se a gente for comparar, colocar Jesus no papel de ser humano, não evoluído, né? Se a gente fosse colocar isso. Num sentido assim de mais rigidez ou de ser mais bravo, Ríspido. né? Ríspido talvez. Até essas coisas Jesus fez amando. Exemplo, quando ele é agredido na face, né? Perante Pilatos, quando ele é agredido. Ele questiona por quê. Então, o amor não é aceitar também o que é errado, né? Acontecer com a gente o que não deve acontecer, por exemplo, agressão, né? Deixar as pessoas nos chatearem, isso também não é amor. Porque o primeiro amor tem que ser um amor próprio. Então esse é um exemplo. Mas Jesus mostrou também, né, um amor de aceitação, sabendo que Judas, né, ia ter todo aquele processo que ia acabar com a prisão e morte do Cristo, em nenhum momento deixou de amar. Sabendo que Pedro ia negar 3 vezes. Ele fala para Pedro, né, na última ceia também. Hoje, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. E continua amando. Né? Então, quando nós falamos de sentimento evoluído, nós estamos falando de amor. Tá? Até chegar nesse patamar, nós ainda estamos sujeitos a erros vindos de um sentimento que não é totalmente puro. Tá? E aqui mostra esse processo de reconhecimento. Quando a consciência entende que o sentimento ainda não é puro, ou que por causa de um sentimento impuro se equivocou e cometeu o mal. Tá? E olha como que o mal é esperto. Agora nós chegamos num ponto interessante da reflexão também. O mal nos atinge na nossa fragilidade. Então a simbologia da serpente tentando, no sentido de tentar, né, de tentação, ela vai primeiro em Eva. Ela vai primeiro no sentimento que ainda não está evoluído. Não vem na razão. Não vem no raciocínio. Por quê? Raciocinando é mais fácil de eu não cair em tentação. E só com o sentimento, se for um sentimento impuro, não é tão difícil de cair na tentação. Tá? Então é isso que está sendo mostrado para nós. É por isso que o mal ele vai primeiro em Eva, porque a chance de sucesso era maior. Tá? Vai por um caminho onde fragiliza o sentimento. Nós vimos todo esse processo, né, do mal. Fragiliza o sentimento que já era impuro. O mal tenta, aquele sentimento fica mais fragilizado, contamina a razão, que é quando Eva oferece o fruto. Tá? Depois que o mal ocorre, entramos na cadeia do raciocínio, da consciência, analisando, que é essa parte que está agora. Mas depois tem que voltar na origem, que foi no sentimento. O reajuste futuro vai ser para resgatar o sentimento. Vai ser para tratar a raiz do problema, o sentimento impuro. Vamos pensar? Se eu tenho dificuldade
de perdoar? É porque eu tenho qual sentimento no coração? É porque a gente tem mágoa, né? Mágoa. A dificuldade de perdoar é quando alguém fez alguma coisa que magoa a gente. Então a gente tem a mágoa, né? Que é um sentimento, não é? Sim, O que sim. mais? Mais exemplos. Tem mais. Ódio, Raiva, né? A raiva raiva, também, né? ódio, né? Vejam, isso tudo, gente, é sentimento, tá? Então, a nossa dificuldade, né? Por que nós cometemos o mal? Porque temos alguma debilidade, alguma fraqueza de sentimento. Agora veja, se fosse só a razão nesse momento, nós sabemos que devemos perdoar, porque Jesus ensinou. Né? Isso é um raciocínio, vejam, é um raciocínio. Vou continuar o raciocínio. Então eu vou perdoar, porque foi o que Jesus ensinou. E passo a perdoar. Não ia ser muito fácil? A gente já sabe, né? Então o mal, ele não vem por essa via onde a gente já consegue escapar. As tentações, as provas, as obsessões, elas vêm de forma muito sutil nas nossas fraquezas. E as nossas fraquezas são sentimentos. As duas chagas da humanidade são sentimentos. Orgulho, egoísmo, né? Então, Tira, ah, tira aí por base o sentimento, né? Como que você fere uma mãe, uhum, né? É naquele amor mais puro que ela tem, que ela sente. Você está ferindo o filho. É sim, onde o amor da mãe é um amor incondicional, né? Então, se você quer ferir demais uma mulher que tem filhos, é só você fazer alguma coisa de ruim para eles. sim, isso mesmo. Veja, É gente. a fraqueza, né? É a fraqueza da mãe. Maior é essa. Uhum, É uma força que a gente tem, mas é uma fraqueza, porque é ali que a gente é mais atingida. exatamente. Então, olha só, o processo, né? Nós estamos falando da genealogia do mal. O processo de ocorrência do mal que aconteceu lá no Gênesis acontece com a gente até hoje. Vamos para o exemplo do perdão. De novo, nós falamos mágoa, raiva, ódio, que nos impede de perdoar. Tá? E aí é muito fácil, é muito comum a gente não perdoar. Não perdoamos. Quando não perdoamos, aí passa o tempo, o que começa? A gente começa a remoer aquilo. Mas eu podia ter perdoado. Aí vai numa palestra. Hã? Tiago, Oi. o que é não perdoar? Por exemplo, acontece uma coisa com a gente, aí passa anos, você se lembra daquilo e sente a mesma coisa que você sentiu lá naquele momento. Ou você se lembra, mas assim, se lembra, pronto, não acontece nada. Se a gente apenas se lembrar e aquilo não mexer com a gente, significa que a gente perdoou. Depende. Depende do ocorrido. Porque aí nós temos que separar essa questão do lembrar, tá? A gente pode lembrar de algo que foi corriqueiro, né? Uma briga ou uma discussão, e aí eu não me reajustei com a pessoa, não resolvi o problema, eu fico lembrando daquilo, aquilo me incomoda, tá? Então eu não perdoei, eu não resolvi o problema. E nesse sentido ainda, de uma coisa simples, de uma discussão e tal, a gente vai lá, resolve.
Lá na frente eu lembro e eu penso assim, nossa, aconteceu aquilo, né? E não me faz mal, tá? Não me faz mal. Uma lembrança comum. Eu perdoei, tá? Isso é o perdão, ainda não está fazendo mal. Mas tem casos que são mais sérios, né? Vamos pegar, por exemplo, nos casos aí, um crime, por exemplo, que deixa uma sequela na vítima, tá? Por mais que ela perdoe ou que ela tente entender aquele momento ou tente esquecer, e aí depois nós vamos ver que o perdão não tem nem muito a ver com esquecer, mas por mais que a pessoa esteja bem intencionada em perdoar, aquilo causou um trauma psicológico nela e mesmo sem querer, às vezes ela lembra. Por quê? Fragilizou, tá? Então entra num estado ali mais sério. Então mesmo essa pessoa que teve a intenção de perdoar, ela pode se sentir mal com a lembrança, mas não necessariamente porque ela não perdoou, mas porque criou um trauma, tá? Não foi a falta do perdão. Então, o perdão ele não está relacionado com o esquecer, tá? Kardec até coloca isso, os espíritos também, né? Quando comentam do amar os inimigos. A gente não vai conseguir, até por uma questão de instinto, a gente não vai conseguir tratar um inimigo como alguém que a gente traz à nossa casa, como alguém que a gente tem intimidade. Mas ainda assim é necessário perdoar. Porque o perdão faz bem para a gente, faz bem para o agressor e já planta uma oportunidade de resgate lá na frente, tá? De reaver a situação. Mas isso leva tempo. Então, pode ser que a pessoa lembre, pode ser que ela esqueça, mas o perdão, né, por exemplo, amar o inimigo é a prova disso, não é o esquecimento. Numa questão de defesa mesmo, se a gente vê uma pessoa que nos agrediu uma vez, por mais que a gente perdoe, resolva a situação, nós não vamos ter a mesma confiança de, por exemplo, ficar com essa pessoa sozinha em um lugar. Né? Por quê? É um instinto de preservação. É um instinto de preservar a nossa vida. O que é o perdão, então? Uma definição que eu gosto. O perdão é ressignificar o momento. Então, teve uma discussão, teve uma briga, teve uma agressão que no momento foi muito difícil, que no momento me fez mal, me deixou com ódio, me deixou raivoso, me fez questionar a justiça divina, fez um tanto de coisa comigo. Mas aí eu perdoo. Eu ressignifico aquele momento. O que é o ressignificar? É entender que o outro tem dificuldade, que o outro ainda precisa evoluir naquele aspecto, que talvez estava passando por algum problema que desencadeou aquilo. Então é procurar entender o momento de outra forma. Se eu faço isso, toda vez que eu lembrar do momento, vai ser mais fácil de eu entender aquilo de novo, de ter essa mesma lembrança de que o outro não estava num momento bom, sabe? Quando eu ressignifico o momento, isso dura. Tá? Isso dura e sempre eu vou, mesmo que eu lembre, eu vou ter o mesmo raciocínio. Porque é um raciocínio lógico, né? De que o outro fez errado, mas tinha as condições daquele momento. Que o outro é filho de Deus, que vai evoluir, que vai aprender, que vai se tornar uma pessoa boa. Né? O Cristo fala isso, nós vamos ser igual a Ele. Então isso é ressignificar. Tá? Perdão, então, não está diretamente relacionado com o esquecimento. É mesmo eu lembrando daquilo de uma maneira diferente. Tá? E não está diretamente ligado também com o fazer a gente se sentir mal ou não, porque tem as questões do trauma. E aí muitas vezes a gente precisa de ajuda psicológica, né? Tem pessoas que sofrem, por exemplo,
sequestro, né? Tem pessoas que passam por aquele momento e aquilo marca. E aí mesmo que ela exercite o perdão, que ela queira, que ela não condene, não deseje o mal para o outro, aquilo ainda vai continuar. Tá? Independente dela ter perdoado ou não, é um trauma psicológico que fica e a pessoa precisa de ajuda. Mas que talvez estava disposta ao perdão. Né? Um fato interessante, né, sobre o perdão, um fato que aconteceu foi aquele homem que tentou assassinar o Papa, né, o João Paulo II, deu um tiro nele, né, foi preso e o Papa fez questão de ir lá e tentar resolver, né, de mostrar, né, o significado do que é o perdão. Ele não foi lá para o algoz pedir perdão, mas ele foi para resolver o problema. O que é isso, gente? Isso né, por mais que fosse de uma religião, né, católica, que não tem assim, todo esse aprofundamento que a gente faz nas questões espirituais, mas que certamente o Papa, o João Paulo, né, tinha também conhecimento, talvez até da doutrina espírita mesmo, que essas pessoas estudam muito, né, são espíritos preparados para esse momento. Sabendo então de que nada é por acaso e que havia necessidade, né, de que alguma coisa ligava ele àquela pessoa que tentou tirar a sua vida, ele vai à prisão. Ele vai até o algoz, né? Então, assim, é uma maneira de nós exercitarmos a caridade, eu acho. Exercitar a caridade, porque a gente compreende a dificuldade do outro e também de exercitar a fé, porque a gente sabe que nada passa despercebido na lei de Deus. Então eu acho que é essa busca de ressignificar o momento. Tá? Alguém quer continuar aí, gente? Complementar? Perdão é um assunto... E aqui, como a gente está falando de consciência, né, o perdão envolve também a nossa consciência ficar tranquila. Tá? De que a gente fez a nossa parte. Então é de novo deixar de focar na atitude do outro e focar na nossa, né? No que a gente pode fazer. Porque no fim das contas vai ser cada um de nós, né, com nós mesmos. Tiago, esse teste do perdão, eu falei que ele é pra gente mesmo, igual você está falando aí. Porque realmente, talvez, você quer chegar perto daquela pessoa, você tem assim, você passou por algo que não foi bacana, não foi legal, mas aquilo parece que fica mal resolvido dentro da gente. E quando você tem coragem de chegar perto ali da outra pessoa e tudo, e olhar no olho, o olho da pessoa, você está querendo aqui, está querendo limpar, é o seu coração, é a mágoa dentro do coração. Porque a gente sabe que a outra pessoa talvez não vai falar nada, não vai tocar mais naquele assunto, mas aquele assunto para a gente ainda é importante. E isso é muito bom quando você vê e você consegue olhar para a pessoa e não sentir raiva da pessoa, que aí você sente bem, aí você lembra, você vai lembrar daquilo, vai, que a gente não esquece, tem algo que acontece com a gente, que a gente não esquece, você já não tem aquela lembrança ruim, é a coisa negativa. Sim. É bem mais tranquilo.
E assim, gente, manter o ódio dá muito trabalho. Eu tive experiência própria, né, assim, de quando eu era jovem adulto, né, recém-adulto ali, e eu desentendi com uma tia minha que morava na casa do meu avô, e eu muito próximo, né, de meus avós. Minha tia morava lá. E nós ficamos sem conversar. E eu ia na casa do meu avô praticamente todo dia, pedia benção meu avô, minha avó, e tinha que passar direto pela minha tia, que nós não estávamos conversando e ninguém queria resolver. Fingi que não via. Nossa, que dificuldade, ficava sem jeito. Isso durou alguns anos, uns 2, 3 anos. Até que meu avô passou mal, acho que eu já contei isso aqui. Foi internado no hospital e essa tia minha que morava lá que levou ele. Quando meu avô estava no hospital, que eu cheguei para visitá-lo, para quem que eu tive que pedir informação? Morrendo de vergonha. Para ela. Só que eu percebi também depois, né, que ela também estava querendo voltar a conversar comigo. O que faltou em mim e nela? Humildade de um chegar e pedir o perdão. Por isso, né, que é dito aí, acho que é de Joana de Ângeles, né? Se eu não me engano, mas vocês vão lembrar da frase aí. Perdão é para os fortes. Perdão não é fragilidade, perdão é força. Querer perdoar, pedir perdão, não é covardia, é força. Nossa, é muito difícil, sabe? E aí a gente, eu e minha tia, nós resolvemos a questão por causa de uma enfermidade. Se for parar para pensar, a gente não chegou para pedir perdão. Foi por causa de uma necessidade, sabe? E até hoje a gente vê isso acontecendo. Pessoas que ficaram sem conversar há anos e voltam a conversar num velório. Isso é muito triste, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa exercitar. E eu lembro que foi um motivo bobo. Eu lembro que foi um motivo muito bobo que me fez desentender com ela, né? Ou ela desentendeu comigo, eu nem lembro mais quem. Foi tão bobo que eu nem lembro mais quem começou o negócio. Só sei que a gente ficou sem conversar um tempo. Meu avô no leito, né, do hospital, quando ele viu que eu e minha tia estavam conversando, o semblante dele ficou todo feliz, porque ele gostava muito de mim, gostava muito dela. Então, assim, meio que esse rancor nosso afeta até as pessoas à volta e a gente não pensa nisso, sabe? Meu avô ficou muito feliz, isso numa terça-feira, 16 de novembro de 2011. 18 de novembro de 2011, meu avô desencarna, sabe? E aí eu fui pensar depois, nossa, 2 dias, pelo menos 2 dias ele viu que a gente voltou a conversar, né? Não passamos tanta vergonha, mas poderia ter acontecido antes, né, gente? Eliana queria falar aí? Rapidinho que já vai terminar. Isso. Perdoar é sinal mesmo de coragem, porque basta a gente pensar, né, que vai fazer algum gesto, alguma coisa para perdoar uma pessoa, a gente se desestrutura. Uhum. A gente chega a perder o ar, né? Sim, Assim, você modifica internamente, totalmente. sim. Então, é a coragem mesmo, porque se a gente não tiver coragem, a gente não aproxima de uma pessoa que fez alguma coisa com a gente, é para a gente poder falar palavras boas, para poder dar um incentivo, para esquecer aquilo que aconteceu. A gente se desestrutura completamente. E o Eu, pelo menos, contrário, né? penso assim. Eu penso Hã? assim. Eu É, penso assim. é isso mesmo. E o contrário, né? Quando a gente vai pedir o perdão, entra no que a gente comentou aqui de não assumir o erro.
Porque a gente tem dificuldade de perdoar é de reconhecer que nós fizemos errado. Sim, É o Adão aqui, ó. certamente. Foi ou não? Foi o sentimento, né? Não foi eu, foi meu sentimento, mas o sentimento é meu. Volta, né? Lá no capítulo 2, homem e mulher vai deixar pai e mãe para ser um só. Então, na verdade, quando Adão está condenando a mulher aqui, ele está condenando a quem? Ele mesmo, né? Um Isso, só. ele Está mesmo, falando de uma exatamente. fragilidade dele, Uhum. né, gente? Para finalizar, né? Nós precisamos pensar também que o outro tá doido para perdoar. Ou tá doido para pedir perdão. É aquele negocinho de dar o braço a torcer. Foi a experiência minha com minha tia. Tava doido, nós dois, doido para voltar a conversar. Mas o orgulho mantendo ali, sabe? Então esse pontapé inicial melhora as coisas. Melhora o ambiente, melhora. Quem dá o primeiro passo é o que tem mais a ganhar. Exatamente. É o que ganhou mais. É isso Ai, aí. ai. Vamos finalizar, né, gente? Você vai terminar, faltam 2 minutinhos. Tá bom. Levar os pensamentos a Jesus, agradecer pela oportunidade que estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz, a sua paz, Senhor, esteja conosco, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa cidade, abençoe os nossos irmãos no sul do país que estão sofrendo com as enchentes, com as intempéries climáticas. Senhor, que a sua luz, a sua paz alcance cada coração necessitado de amor, de misericórdia, de fé, de boa vontade. E quanto a nós, Senhor, só temos a agradecer pela oportunidade bendita em que mais uma vez estivemos aqui reunidos em seu santo nome. E quando nós falamos de perdão, Senhor, não podemos deixar de lembrar da sua infinita misericórdia e rogar o perdão pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas, pelos momentos que poderíamos ter feito mais e deixamos de fazer, ou pelos momentos de excesso em que fizemos o que não deveria. Cientes da sua bondade e da sua paz, nós rogamos o seu auxílio, Senhor, e nos despedimos com muita paz e amor. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Boa noite, Boa noite a todos. todos. Obrigada. Boa noite, obrigada.